do nosso canal, né? O nosso chefe, o pastor Jair, quem é a pessoa que está na coordenação, nosso coordenador aqui da Escola Bíblica do Campo de Araranguá. E nós vamos gravar aqui a lição de número 4 aqui na igreja, no Parque Centenário, onde ele dirige. E eu quero que o senhor aí traga uma palavra para os nossos professores e também os supervisores da Escola Dominical. Muito bem, minha saudação a todos, também a pessoa do Diácono Ismael, tem sido o carro-chefe para o desenvolver, posso assim dizer, da nossa Escola Bíblica Dominical no Campo Eclesiástico de Araranguá, onde temos 32 congregações, e depois que foi dado um incentivo, o número de lições aumentaram, o número de alunos aumentaram. Com isso eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar, ao nosso pastor Wilson Zábio, pastor presidente, que tem dado o seu aval, o seu apoio, a pessoa do Ismael que não tem se inibido, pelo contrário, tem se esforçado dentro das suas possibilidades para que esse trabalho prossiga e, através dos amados coordenadores e professores, estruturar cristãos na Palavra de Deus, para ter uma vida sólida, sadia e não ir por ventos de doutrina, mas ficar alicerçado na Palavra de Deus. Meu abraço a todos os coordenadores, meu abraço também à coordenação geral e a cada professor que está na sua congregação, durante a semana estudando a lição, para trazer aos seus alunos o que de mais importante há nesta terra e na vida do ser humano, a inerrante Palavra de Deus. Deus abençoe, votos de sucesso em nome de Jesus. Deixar aqui o nosso agradecimento também aos professores que gravam com a gente, né? Pastor Celso, são um trabalho voluntário aí, eles tiram o seu tempo dentro da sua agenda para brilhantar e para que você possa ter um material de qualidade aí. Não falo em questão de estética, gravação de vídeo, mas na questão de pesquisas, que eu sei que eles se empenham, fazem para trazer um material para que a gente possa agregar valores à nossa escola. Né? Verdade. Pastor Celso, pastor Alain e o pastor Luciano, nessa questão de coordenação do nosso irmão Ismael e o seu irmão que edita os vídeos. Que Deus abençoe a cada um que tem se empenhado para que esse trabalho de ensinamento possa agregar cada dia mais vidas e cada um venha se inteirar, se interessar mais na Palavra do Senhor nosso Deus. Temos certeza que os frutos virão através da semente plantada, sadia, da Palavra do Senhor nosso Deus. Agora você vai ficar com a nossa aula. Deus abençoe. A paz do Senhor, meus irmãos, nós estamos aqui hoje para trazer mais um comentário sobre a lição da Escola Bíblica Dominical. A lição de número 4, que será ministrada no dia 23 de julho de 2017, que tem como título O Senhor e Salvador Jesus Cristo. O nosso texto áureo diz assim: E disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Evangelho registrado por João, no capítulo 14 e o versículo 6. Nossa verdade prática: cremos no Senhor Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, plenamente Deus, plenamente homem e único Salvador do mundo. Então, nossas lições estão tratando aí sobre a razão da nossa fé. Assim cremos, assim vivemos. São as doutrinas basilares, né, da nossa fé, daquilo que nós acreditamos, e hoje especialmente sobre a pessoa de Jesus Cristo. Uma personagem interessante aí no decorrer dos anos, estudada. Nós vamos aprofundar um pouco mais o tema hoje. O objetivo geral dessa lição, com o professor, é explicar por que cremos que Jesus é o Filho unigênito de Deus, plenamente Deus e plenamente homem. Então aí isso já gera algumas polêmicas, e dentro da construção dos nossos credos, isso do credo religioso, ele teve vários concílios, onde a igreja foi formulando as doutrinas
que nós temos hoje como regra, isso foi se construindo no decorrer da história, né? A questão de Jesus sendo homem, sendo Deus, e aí a gente vai estudar também um pouco sobre isso, mas é explicar o porquê que nós cremos. Esse é o objetivo da nossa lição. Então o professor tem como primeiro objetivo, no primeiro tópico, quem é Jesus, né? Que Jesus é o Filho unigênito de Deus. O segundo, mostrar a deidade de Deus, a divindade dele. E o terceiro ponto, apresentar à humanidade o Filho de Deus. Então essa é a nossa aula, e eu espero que você goste e nos acompanhe, porque ela com certeza estará muito interessante. Amados, como nós já falamos na nossa introdução, nós vamos falar sobre Jesus Cristo. E se nós tratarmos da cristologia, vai haver inúmeros pontos, como coloca o autor na nossa lição, inúmeros pontos que iriam nos ocupar um espaço muito amplo. Nós não teríamos tempo para conseguir trazer tudo que a cristologia estuda. Lembrando que a cristologia é a doutrina que estuda a pessoa de Cristo. Nós vamos fazer aqui nessa aula alguns apontamentos, e aí com esses apontamentos o professor tem auxílio da lição, né, editado aí pela CPAD, e você vai conseguir trazer para os seus alunos uma explicação clara e precisa da pessoa de Jesus. A pergunta que eu quero iniciar para você é: quem é Jesus para você? Com certeza você já se perguntou quem é Jesus, mas eu quero que você pense agora: quem é Jesus para você? O que Jesus significa para a sua vida, para a minha vida? E o próprio Jesus fez essa pergunta. Se nós olharmos o texto bíblico, Mateus, no capítulo 16, o versículo 13 ao 16, vai dizer: e chegando Jesus às portas de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns, João o Batista, outros Elias, e outros Jeremias, um dos profetas, ou um dos profetas. Disse-lhe ele: e vós, quem dizeis que sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Pedro responde, Jesus diz que essa resposta é revelada pelo Espírito Santo. E aí a gente vê o processo salvífico dentro da resposta. Porque se você for tratar que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Cristo, o Salvador, e é isso que representa para nossas vidas, Jesus Cristo, o nosso Salvador. E essa personagem, como eu falei para vocês, ela rende tantas discussões. Eu quero definir aqui em alguma das religiões ou sistemas religiosos. Por exemplo, para o cristianismo, a segunda pessoa da Trindade, o Salvador da humanidade, isso sempre existiu. Pelo menos a nossa corrente teológica protestante, vamos tratar assim, cremos que Ele é o nosso Salvador e Ele sempre existiu. Já o judaísmo não qualifica Jesus como profeta, rabino, mestre, muito menos como Messias, porque eles ainda esperam o Messias. Então, para eles, Jesus não tem significado. O islamismo trata Jesus como um dos 124 mil profetas que Deus enviou para a humanidade para tratar aí de assuntos referentes a Deus e assim por diante. Olha só, eles colocam Jesus ao mesmo patamar de Abraão, Moisés e Maomé. E aí eles negam a questão da divindade de Jesus, porque Jesus não pode ser filho de Deus, pois o próprio Deus teria que ter relação com Maria para que Jesus nascesse. Eles analisam dentro da concepção humana, que Deus jamais poderia ter um filho com uma mulher. Vamos tratar dessa maneira assim. Então, esse é o entendimento deles, quem é Jesus. Para o budismo, é tratado com indiferença. Apenas um homem iluminado, alguém que desempenhou um papel importante, mas não trata a questão salvífica, até porque a religião não trata disso também. O hinduísmo é o mestre guru, um avatar, colocado como filho de Deus em igualdade com os homens. É um filho de Deus comum, como eu e você,
está no mesmo patamar, não tem diferença nenhuma. Para o mormonismo, conforme declarou Joseph Smith, os deuses e deusas podem copular para gerar filhos espirituais no céu. Dessa forma, o Deus deste planeta teve filhos e filhas com a esposa deusa, e Jesus é o primogênito. Então, isso que os mormons tratam a pessoa de Jesus. Para as testemunhas de Jeová, Jesus é um Deus, só que antes de vir ao mundo, ele era o arcanjo Miguel. Então, ele morreu em uma estaca, não em uma cruz, e ele retornou aí invisivelmente em 1914. Então, a volta, de Jesus voltou numa forma invisível. Para os adventistas do sétimo dia, Jesus é o arcanjo e o arcanjo Miguel são as mesmas pessoas. Para o espiritismo, a gente vai ver que Allan Kardec ele deixou as obras póstumas e ele tratou de esmiuçar a questão de Jesus, sobre a sua natureza, e ele foi tendencioso e propositalmente a provar que Jesus não era Deus, colocando no mesmo patamar, olha só, de Sócrates, Buda, Confúcio e aí por diante, Zoroastro, Maomé e outros. Isso é o que as religiões estão tratando sobre Jesus, por isso que eu quero trazer para vocês. Para a nova era, vai tratar que Jesus nasceu em Belém, mas não era o Cristo. Ele tornou-se um modelo de guru e avatar. Para a igreja Voz da Verdade, para você entender que é um grupo religioso aí, são tratados como unicistas, eles tratam a Trindade como uma pessoa, eles dizem que, eles são conhecidos no nosso meio pelo conjunto Voz da Verdade, que Jesus é ao mesmo tempo Pai, Filho e o Espírito Santo. Que ele manifestou-se como filho pelo fato de ter assumido a forma humana, nascido como homem. E agora Jesus manifestou-se como Espírito Santo e continua a manifestar dessa forma, porque a sua missão neste mundo é resgatar o espírito dos homens de seu corpo mortal. Isso vem contra o que acreditamos na volta de Cristo, onde o apóstolo Paulo fala que os mortos ressuscitarão primeiro, então nós teremos um corpo transformado. E é isso que eles tratam a questão de Jesus. Então, e Jesus não existia antes da encarnação. Só que daí a gente começa a ler os textos bíblicos e Deus diz assim: e façamos o homem, façamos. E a própria tradução dos nomes sobre Deus no Antigo Testamento já traz uma ideia de pluralidade. Não um único Deus, mas a manifestação do Pai, do Filho e do Espírito Santo que a gente conhece no Novo Testamento. E aí João fala no capítulo 1 e o versículo 1 que o verbo, eu até vou ler aqui para você o texto que está na nossa leitura diária. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Estão tratando da pessoa de Jesus já desde o princípio. E o próprio Jesus diz que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então ele é eterno, não tem começo e nem fim, para nós entendermos assim. Então Jesus também não foi criado, tá? É isso que eu quero que você entenda nessa aula. Dentro do decorrer aí da história, a gente teve alguns movimentos que trataram acerca da pessoa de Jesus. Por exemplo, o ebionismo negou a natureza divina de Jesus. Eles vão falar aí que Jesus era só uma pessoa humana, não tinha nada a ver com a parte divina. Já o docentismo nega a natureza humana e ele é somente Deus, porque aí são heresias, que vem tratando aí que foi um homem virtuoso e assim por diante. O arianismo negou a natureza divina também é um outro movimento que esses movimentos eles acabaram depois de um tempo sendo contestado pela igreja através dos concílios, tá? O nestorianismo negou a união das duas naturezas de Jesus, porque um homem mortal jamais poderia, uma natureza pecaminosa, conviver no mesmo corpo que um Deus. Mas nós entendemos que Jesus foi
100% homem e 100% Deus, a questão da sua encarnação. O equitianismo também negou essa distinção, e o apolinarismo negou o espírito humano, então que Jesus tinha alma e corpo e a natureza divina. Nós entendemos que nós somos tricotômicos, corpo, alma e espírito. Então eles negam a questão do espírito, então o corpo e a alma e o espírito divino. Nós vamos tratar Jesus como Filho de Deus. E é um tema interessante porque quando a gente trata de filho, normalmente é algo que foi gerado, né? E um pai só vai ser pai porque tem um filho. Isso é... Só que no caso, quando a gente trata a questão de Filho de Deus, Jesus não foi gerado. Jesus não foi criado. Jesus é transcendente, ele transcende toda a criação, ele é a mesma essência do Pai. Quando a gente fala Filho de Deus, é para indicar a natureza divina de Cristo, tá? Esse é o primeiro ponto que tem que ficar claro. Ele participa da mesma essência do Pai. Evangelho escrito por João, capítulo 16, versículo 28. Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Atestando aí a sua divindade e a sua a mesma essência com o Pai. E Jesus vai dizer que eu e o Pai somos um só, e aí a gente vai entendendo isso dentro dos textos bíblicos. Ele é filho desde a eternidade. Olha só, Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu. E o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. O interessante desse texto aqui é que a nossa lição trata: um menino nasceu. Isso é a concepção que nós temos do nascimento de Jesus através de uma virgem profetizada biblicamente, e se cumprindo quando Maria é visitada pelo anjo, e o anjo diz que a sombra do Onipotente a cobrirá e ela iria gerar este filho. Então essa é a parte humana. Só que daí o texto diz: e um filho se nos deu. Quem nasceu foi a parte humana. Aí Deus deu Jesus, o eterno, para habitar neste corpo, que nós entendemos por encarnação. Nasceu um menino, mas Jesus já existia. É isso que o texto trata para nós. Porque o menino nos nasceu e o seu filho nos deu. Por isso que alguns tratam que Jesus passou a existir só após a sua encarnação, e é errado. Porque esse texto, se a gente for analisar de uma forma exegética, ele já traz essa explicação. A eternidade de Jesus. E João vai tratar no capítulo 1, no versículo 14, o verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo se fez carne. Nós vamos tratar um pouquinho da questão do verbo. Mas eu quero tratar aqui o habitou. Esse habitou aqui, na verdade, essa palavra em grego, esquizenosen, esquizonosen, uma coisa, mais ou menos essa tradução aí, tá para você, vai tratar no mesmo princípio do Antigo Testamento, como se fosse uma tenda ou um tabernáculo. Lembra que Jesus mandou Moisés construir uma tenda para ele morar no deserto, que nós conhecemos como tabernáculo? Agora Deus se manifesta através do seu Filho, e esse habitou aqui, ele tabernaculou entre os homens. E João vai dizer que nós vimos a glória de Deus. Olha como é interessante a gente começar a estudar e ver como Deus se revela para a humanidade caída, ao ponto de que Jesus, ele vive neste mundo onde nós vivemos. Ele viveu aqui, ele passou por essa terra. As pessoas às vezes tratam a pessoa de Jesus como algo folclórico, algo místico, algo sobrenatural, mas e a gente vai ver que em Filipenses está que ele não se importou na sua condição divina, mas ele se humilhou. Aí a gente vai entender que ele se encarnou e habitou entre os homens.
e foi obediente, enfim. Mas o que eu quero tratar para você é que Deus tem tanta compaixão por nós, que Ele se manifestou no nosso meio através do Seu Filho, para nos fazer algo maravilhoso. E nós vamos trazer isso ainda nessa lição. E o Verbo se fez carne, ou seja, tabernaculou entre nós. Ele viveu nessa terra. E aí a gente vai tratar um pouquinho do Jesus Salvador e Redentor. Esse assunto que nós vamos tratar agora, sobre Jesus, o Salvador, o nosso Redentor, João capítulo 3, versículo 16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O interessante é o amor de Deus, como nós estávamos falando agora há pouco. Deus se dispõe para salvar o homem. Jesus é tão bom para nós, que apesar do homem ter pecado, desobedecido, como se o homem tivesse virado as costas para Deus, e agora Deus fez um plano, arquitetou um plano na eternidade para salvar este homem. E não se engane que Deus foi pego por surpresa lá na questão do Éden, quando o homem pecou. Deus, pela sua onisciência, sabia que o homem iria pecar. E Deus já havia arquitetado o plano da salvação. Vamos ser sinceros, se fosse eu e você, e soubesse que esse projeto iria dar errado, nós iríamos fazer? Deus é tão grandioso, tão amoroso, que João diz que amou o mundo de tal maneira. E esse mundo que Ele ama não é um mundo perfeito, não é um mundo onde as pessoas são boas, não é onde a humanidade tratar na figura angelical. Não, é um mundo caído, um mundo voltado à adoração a ídolos, a outros deuses, se distanciando de Deus a cada instante. O mundo que caminha na direção para o abismo. O mundo que vira as costas para Deus e prefere se servir dos banquetes do mundo. Aí Deus amou esse mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para nos salvar. Isso é testificado na Bíblia, que na cena do batismo, João Batista olha para Jesus e diz que eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. João atesta isso, é um cumprimento da profecia, aponta-se, esse é o Cordeiro, é esse que vai tirar o pecado do mundo. E o próprio Jesus diz que, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse é um dos princípios da salvação. As pessoas procuram se auto-salvar, tentando melhorar na sua essência, tentando melhorar a sua condição de vida, praticar menos erros, tentando fazer boas obras e assim por diante, tentando encontrar a salvação pelo seu esforço. Mas tudo isso é vão. Tudo isso não é válido se nós não tivermos Jesus como nosso Salvador. Porque Ele é a porta e Ele é o caminho que nos leva a Deus. E aí, para nós, o porquê que Ele veio fazer esse papel da redenção? Romanos capítulo 5, versículo 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Olha como Deus arquiteta um plano, e na nossa concepção Jesus poderia salvar a humanidade através da sua divindade sem precisar esforço algum. Afinal de contas, Ele é Deus e Ele pode fazer todas as coisas. Mas aí o plano é perfeito, que como o pecado entrou por um homem teria que pagar o preço para que nós pagar o preço por esse pecado. Assim como por um homem entrou o pecado no mundo, agora por um homem abre-se a porta da salvação. É isso que Jesus é para nós, um homem perfeito. Aí quando a gente trata que Jesus ele é 100% Deus, Ele foi 100% homem. Ele viveu neste mundo e não conheceu o pecado. Isso quer dizer que Ele não pecou e Ele foi perfeito. E com certeza não havia e nunca existiu um homem na terra que pudesse cumprir esse papel.
porque o próprio Paulo escreve também nesse mesmo livro, se não me engano, Romanos 3:23, que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E a perfeição é somente em Jesus. Por isso que o plano da salvação é perfeito. Eu quero tratar aqui um assunto da questão também do Filho unigênito de Deus. Quando a gente vai tratar a questão do unigênito, vamos dizer que a nossa lição aqui trata, no grego, na palavra monogenes, ele vai tratar como o único da sua espécie, vamos tratar assim. Só que isso aparece no Novo Testamento 9 vezes, 3 em Lucas, 1 em Hebreus e 5 nos textos joaninos, nos escritos joaninos. Só que o unigênito aqui não é para dizer que ele é filho criado por Deus, mas é para tratar a relação que ele tem com o Pai, a essência que ele tem com o Pai. Porque eu já li o texto para vocês, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Então, para tratar essa questão da essência, da substância entre o Filho e o Pai. Na verdade, trata-se entre as 3 pessoas da Trindade. Vamos tratar aqui como pessoas, embora esses outros termos que agregam aí uma explicação maior, como você já viu na aula anterior com o pastor Lucier. Se você não assistiu, assista. É muito interessante. E o próximo assunto também vai falar sobre o Espírito Santo. Então são 3 aulas que vai tratar aí a questão, a Trindade, a pessoa de Jesus e a pessoa do Espírito Santo. A igreja tratou esse assunto, por exemplo, no credo niceno, e cremos em um só Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, unigênito do Pai, que é da substância do Pai, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus e verdadeiro Deus, gerado, não foi feito, de uma só substância como o Pai. Então ele é a mesma essência com o Pai. Então, para você recapitular, para entender, Jesus é unigênito somente no sentido de relacionamento, tá? E aí, tanto que ele é conhecido como o Pai da eternidade. Quando a gente trata a questão de Pai, a figura de Pai da humanidade é tratada apenas para Deus, a primeira pessoa da Trindade. Mas tem textos, por exemplo, Isaías 9:6 que eu li para vocês, que ele é tratado como o Pai da eternidade e não da humanidade, diferenciando aí o papel, digamos, de uma forma simples, o seu papel dentro da Trindade, como a segunda pessoa, o Filho de Deus, aquele que morreu na cruz para nos salvar, só que morto, venceu a morte, ressuscitou ao 3º dia e está nos céus intercedendo por nós. Esse assunto, quando a gente trata o Verbo de Deus, e a gente vai entender que essa palavra no original grego é logos, né? A palavra, uma demonstração, uma mensagem, a palavra de Deus encarnada na humanidade. Se você for olhar os textos bíblicos, vai dizer que por Ele, dele, por Ele são todas as coisas, e para Ele são todas as coisas. Quando você começa a olhar o texto em Gênesis que fala sobre a criação, Deus usa a expressão faça isso, faça aquilo, e as coisas foram acontecendo. Esse é o poder da palavra de Deus. É como se, eu não quero que você leve como uma heresia, mas como se Jesus estivesse fazendo aquilo que Deus manda fazer. E agora essa palavra de Deus, esse poder, ele se encarna em um homem, nasce na concepção virginal de Maria e vem à humanidade para cumprir o seu papel na salvação. Eu peguei um texto de uma lição antiga que fala que quando João escreve que o Verbo se fez carne, está dizendo que Deus planejou e tornou realidade a encarnação do seu Filho para que, na condição de homem, vivesse entre nós. A Bíblia vai tratar isso lá em Isaías, no capítulo 7, versículo 14, já profeticamente o nascimento de Jesus. Diz assim: portanto, mesmo o Senhor nos dará um sinal,
Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, se chamará o seu nome Emanuel. E o Emanuel aqui é aquele Deus que tabernaculou entre nós, é Deus conosco. É a encarnação, digamos, da pessoa de Deus, Jesus, com a humanidade. Por isso que é importante nós entendermos esse assunto, e eu quero ler para vocês o texto em Filipenses, capítulo 2, o versículo 5 em diante, assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo semelhante-se aos homens. Versículo 8: e achado na forma de homem, já o verbo encarnado, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse texto de Filipenses trata esse assunto de uma forma espetacular, né? Deus, Jesus sendo na forma de Deus, ele não teve por usurpação, mas ele se dispôs a esse projeto, vamos tratar assim, e veio à terra para salvar o homem. E é morte de cruz, uma morte aí desprezada para a época. Morreu como um bandido, vamos tratar assim, mas cumprindo um projeto salvífico, como já falei para você, arquitetado na eternidade. Olha só, a gente tratou até agora que Jesus é Deus e assim por diante. Só que a Bíblia também trata a questão da sua natureza humana. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Característica humana. Ele nasceu de uma mulher, embora sob a ação sobrenatural do Espírito Santo. A sua concepção não foi no ato carnal entre um homem e uma mulher, mas sim uma virgem. E aí o texto que eu falei para você, que a sombra do Onipotente gerou Jesus Cristo, o Espírito Santo. Jesus cresceu em estatura e sabedoria. O texto bíblico vai dizer isso, provando a sua natureza humana. Sentiu sono, fome, sede e cansaço. É isso que nós sentimos diariamente, né? Jesus sofreu e chorou e sentiu angústia. Teve uma mãe humana, além de irmãos e irmãs. Se você olhar os textos bíblicos, Jesus teve irmãos e irmãs. Apesar de que alguns credos aí tratam como a virgindade, né, eterna de Maria, perpétua de Maria, que ela não deixou essa condição para tratar a questão da santidade dela, mas enfim, mas a Bíblia prova que Jesus teve irmãos e irmãs. Morreu, embora ressuscitasse ao terceiro dia, passando pelo ardor da morte. Embora o plano fosse ressuscitar e trazer a redenção para a humanidade, ele passou pela morte. Ele deu prova materiais de ter um corpo humano, né? Foi semelhante aos homens, mas sem pecado. Isso que é o importante para fechar esse assunto. Na forma humana ele não pecou. Porque se Jesus pecasse, o plano não seria perfeito. Se ele tivesse pecado, ele não poderia cumprir o papel da salvação. Por que então que ele se encarnou? Como eu já falei para vocês. Porque um homem pecou e agora Romanos 5,19, porque pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de um, muitos foram feitos justos. Esse é o texto que eu quero encerrar aqui com vocês, para fechar o processo da salvação que Jesus trouxe. Porque, como pela desobediência de um só homem, lá no Éden, muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. O que precisa? Precisa crer, precisa aceitá-lo como Salvador. Então esses são alguns apontamentos para que o professor venha enriquecer a sua aula. Alguns tópicos, a gente não consegue tratar todos os assuntos, até pelo nosso
tempo, eu queria ler a nossa conclusão. O Senhor Jesus Cristo é a mais controvertida de todas as personagens da história, porque é o único que é o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem, e a sua verdadeira identidade só é possível pela revelação. Então, isso revela a sua divindade. Quero que você ajude a divulgar o nosso material, no nosso canal EBD Aranaguá, também no Facebook EBD Aranaguá. Curta, compartilhe, propague aí para os seus amigos, e são assuntos interessantes. Você lembra que no início da aula eu tratei várias opiniões, várias crenças, vamos tratar assim, sobre Jesus. E infelizmente muitas pessoas estão crendo num Jesus que não é o Cristo. Vou tratar assim para você. É claro que Cristo não é o sobrenome de Jesus, mas eu creio em Jesus Cristo, porque Jesus pode existir vários aí falsos, mas o Cristo, o Salvador, existe um, e nós precisamos conhecê-lo através da Bíblia, para que nós possamos entrar no plano da salvação, porque senão vai ser aquilo que Jesus cita no Evangelho de Mateus: um cego guiando o outro cego, e aí os dois no abismo. Mas divulgue esse vídeo para que as pessoas possam conhecer realmente quem é Jesus e possa haver uma mudança de vida. Deus abençoe vocês.